Olá! É muito importante que você e eu estejamos envolvidos nestes acontecimentos tão sérios e atuais e principalmente no que Deus estava pensando a respeito disso. Você sabia que Deus não foi pego de surpresa? Nenhum momento Deus sabia exatamente isso que haveria de acontecer, e também o Senhor Deus, em sua bondade, nos avisou antes. Ele nunca permite que alguma coisa aconteça sem antes explicar para nós. Vamos orar e vamos falar sobre isso hoje? Querido Deus e amado Pai, glórias ao Teu nome pela oportunidade que temos de ler a Tua palavra, de saber a Tua vontade e de estarmos alertas com relação às coisas que vão acontecer. Te peço que o Senhor abençoe essa pessoa que está em casa, fortaleça, Senhor, encha de poder, organiza a vida dela e me ajude a ajudar, nos ajude a ajudar, em nome de Jesus. Amém. Eu estou muito feliz pela quantidade de pessoas que estão interessadas em buscar ao Senhor, em fazer deste momento um momento de reclusão, onde todos nós estamos reclusos em nossa casa, fazer deste momento um momento de estudo da Palavra de Deus. Nós sabemos que quase 200 mil pessoas já entraram em contato e já assistiram o material, estão lá todos os dias buscando esses estudos e fazendo disso um momento especial para o seu coração. E não é diferente com você. Peça a Deus que lhe ajude. Peça ao Senhor que lhe abra os olhos. Peça a Deus que lhe abra o entendimento. Mas antes de começar hoje, eu quero mandar um abraço para você, Júlio César, para você, Sara, Penha, o José Ramos, que são os alunos de Bíblia da Cesiane. E eu sei que vocês estão acompanhando atentamente estes estudos. E eu queria dizer para vocês que o Senhor Deus não desampara quem quer buscar a vontade dEle. Quem se interessa para saber como Ele pensa e quem quer se colocar em suas mãos para que Ele seja, em nome do Senhor Jesus, o nosso Rei. Também quero mandar um abraço para você, doutora Miriam, que é muito minha amiga, muito querida, que tem ajudado, que tem feito a coisa acontecer. Deus te abençoe para você continuar ajudando muitas pessoas. Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 91, porque estamos estudando sobre a vontade de Deus para a vida humana. Por que tantas vidas ceifadas? Por que tantas pessoas sofrendo? O que está acontecendo na história humana? Porque estamos entrando em tantas pestes, problemas e misérias de todos os tipos. Todos os dias a televisão notifica, os jornais notificam da multidão de misérias que aconteceram durante o dia. No final do dia, na verdade, é uma declaração da página sangrenta que deixamos para a história do mundo. E eu te pergunto em nome de Jesus, qual é a sua parte nisso? Você vai deixar que isso aconteça com a sua família? Por favor, abra sua Bíblia no Salmo 91 e observe o que o nosso Deus comenta. Diz assim, Salmo 91, verso 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Que coisa tremenda essa fala. Mas diz que vai descansar à sombra do Onipotente somente quem? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Olha só o verso 2. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Acredite, meu Deus não quer ver um de nós sofrendo. Nunca foi plano de Deus o sofrimento. Você tem que acompanhar os estudos bíblicos que começarão a partir de amanhã em diante. Você tem que estudar. Nós temos que saber a respeito disso. Você tem que acompanhar um por um para entender de onde vem o sofrimento e como você fazer para que isso não aconteça na sua vida. O verso 3 diz: certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas estará seguro. A sua fidelidade será seu escudo e broquel. Não temerás o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a praga que destrói ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa de quem? Que diz a tua Bíblia? Dos ímpios. Se fizerdes do Senhor o teu refúgio, do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá. Peraí, tem um C aqui. Se fizerdes, verso 9, se fizerdes do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, pois aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, olha que coisa linda, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás a pés o grande leão e a serpente.
porque a mim se apegou com amor, diz o Senhor, então eu o livrarei. Isso não é tremendo? Então, quando nós nos apegamos a Deus com amor, o que é que Deus nos promete fazer? Eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, pois conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Deixa eu comentar uma coisa com você. O justo também sofre? Sim, o justo também sofre. O sofrimento é uma contingência humana. O Senhor Deus diz, aquele que quiser vir após mim, padecerá perseguições. Mas vem cá, mas está dizendo que nenhum mal, uma parte da Bíblia diz, nenhum mal chegará à tua tenda. E depois diz que não vai passar nenhum tipo de dificuldade, essa impressão que dá. Mas no outro lado, o Senhor Deus diz que o justo padecerá perseguição. Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me, diz o Senhor. São tantas passagens da Bíblia que falam que vamos passar por dificuldades. Deixa eu dizer uma coisa para você, certamente vamos passar por dificuldades. Eu queria lembrar você dos jovens hebreus, aqueles que foram muito fiéis junto com Daniel. Abra a sua Bíblia lá no livro de Daniel, por favor. Eu preciso que você veja a seriedade disso, porque quando nós entendemos as coisas de acordo com a ótica de Deus, as coisas se tornam diferentes. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 3, onde o Senhor Deus comenta que 3 amigos de Daniel, 3 pessoas de nossa família, foram jogados dentro da fornalha ardente. Por favor, observe o que o Senhor Deus, o que eles falaram a respeito do que eles entendiam de sofrimento. Lembra que o rei iria jogá-los na fornalha porque eles não queriam adorar de forma errada. Olha, isso é muito sério. Não devemos adorar de forma errada. Isso você vai aprender nos estudos bíblicos que vamos dar. Você vai aprender detalhe após detalhe. Por favor, Daniel capítulo 3, dê uma olhadinha, por favor, o que é que foi dito a respeito desse tipo de adoração errada. Verso 14 em diante. Disse-lhes Nabucodonosor, era o rei, é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música para vos prostrardes e adorares a estátua que fiz, bom é. Mas se não adorares, sereis lançados na mesma hora na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Agora veja a resposta desses 3 rapazes. Verso 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus a quem servirmos pode livrar-nos dela, e ele nos livrará de tua mão, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que tu levantastes. Então o que você vê aqui, presta atenção comigo, no verso 17 e 18, eu vou ler de novo para você entender. Se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus a quem nós servimos pode livrar-nos dela, e ele nos livrará de tua mão, ó Deus. Se não, o verso 18, fica sabendo, ó rei, que não serviremos ao teu Deus. Peraí. Em algumas Bíblias diz, contudo, se ele não nos livrar, esse senão aqui, e contudo, se ele não nos livrar, quer te dizer alguma coisa? É possível que o Senhor Deus não nos livre de situações? Se estiver dentro dos planos dele, sim, é possível. O cristão passa por tribulações, por dificuldades de todos os níveis. Nós devemos fazer a nossa parte, buscar Senhor na sua misericordiosa bondade. Trabalha comigo, faz em mim o teu trabalho. A minha pergunta para você é, por que é que Deus não livrou que eles fossem colocados dentro da fornalha? Me responda. Eu posso te dar uma quantidade imensa de servos de Deus, excelentes servos de Deus, centenas de vezes melhores do que nós, que passaram por tribulações terríveis. Por exemplo, os apóstolos. Qual deles você viu terminar de uma maneira gloriosa, terminou seus dias em paz, sem problema nenhum? Olha, eu vou te dizer um negócio. Se os discípulos todos morreram de morte ignominiosa, morte vergonhosa e difícil, na verdade, diante deste mundo é uma morte vergonhosa, mas diante de Deus uma morte gloriosa. Se eles morreram desta forma, você e eu sairíamos disso sem nenhum arranhão? Pense sobre isso.
João, antes, ele foi o único que morreu de ditosa velhice. No entanto, antes disso, ele foi colocado dentro de um caldeirão de óleo fervente. Cristão passa por dificuldades, passa por problemas, mas nossa situação deve ser pedir a Deus em sua misericórdia e bondade: Senhor, me ajude, Senhor, trabalha comigo, trabalha com o meu coração. E como nós estamos estudando sobre saúde, eu quero lhe fazer uma pergunta. Por que deve ser conservada a saúde do nosso corpo? Eu vou ajudar você a fazer comidinhas boas. Sabe, as pessoas ficam pensando, não, mas para ser vegetariano a gente tem que ser rico. Não é, nós somos pobres. Meu esposo e eu não temos condição do jeito que a maior parte das pessoas tem por aí. Nós temos dificuldade, meu esposo e eu, e nós alimentamos os alunos que vêm estudar conosco na Escola de Profetas. Nós temos dificuldades para comer, mas nós aprendemos um jeito em que as coisas se tornam muito mais simples e eu quero ensinar você. Eu quero mostrar para você comidinha da região Nordeste, comida da região Centro-Oeste, do Sul do país, como fazer para que você se sinta muito bem. Então a primeira pergunta antes de eu falar sobre isso é: por que deve ser conservada a saúde do corpo? Dá uma olhada em 1 Coríntios capítulo 6, corre até lá. Veja que coisa interessante. 1 Coríntios capítulo 6 tem uma resposta muito interessante de nosso Deus a respeito disso. 1 Coríntios, achou? É depois do livro de Atos, você encontra para frente um pouco 1 Coríntios. Vai lá, 1 Coríntios capítulo 6. Por que deve ser conservada a saúde do corpo? Verso 20. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Isso não é interessante? Isso é muito importante. Eu vou te dizer uma coisa, é importante que a nobreza tome parte do nosso coração, da nossa história como pessoa. Nós devemos começar a parar para pensar, por que é tão importante que cuidemos do corpo? É importante demais que o Senhor Deus nos mostre como trabalhar, como viver. O nosso corpo foi criado de uma maneira espetacular, de uma forma assombrosa. Ele tem um relógio que mostra quando é que devemos descansar, quando é que devemos estar despertos. Tem um momento certo para comer um pouco mais e um momento para comer um pouco menos. Há um ditado que diz assim, que pela manhã nós devemos comer uma comida de rei, porque você acabou de dormir, o seu corpo trabalhou e refez todas as coisas que foram estragadas no dia anterior e precisam ser refeitas. Durante a noite é feito esse trabalho e de manhã cedo você precisa de forças para viver durante o dia todo. Então a refeição mais forte deve ser pela manhã. Você sabia disso? Então a refeição da manhã deve ser como de um rei. Ao meio-dia você já faz a refeição de príncipe. Tem que ser uma comidinha gostosa, saborosa, enfeitada, uma comidinha que ela pode ser simples, mas nutritiva. E você vai aprender o que é uma refeição nutritiva e com sabor. À noite, no entanto, que vamos dormir, que não vamos gastar energia, você precisa de uma refeição de pobre. Veja, de manhã refeição de rico, de rei, meio-dia de príncipe e à noite de pobre. Isso te diz alguma coisa? Ainda existe até um ditado por aí que o pessoal fala, diz assim, a tua comida pela manhã, coma sozinho. Ao meio-dia, reparta com o seu amigo. À noite, dê toda ela para o seu inimigo. Sabe por que se fala isso? Porque quem quer morrer, come demais à noite. Você tem que pensar sobre isso. A alimentação da noite, ela é muito, muito, muito pesada no nosso Brasil. Nós devemos comer uma comidinha mais leve para a mente poder descansar, para o corpo poder refazer. Compreendeu? E a melhor alimentação pela manhã. Eu tenho aqui um livro muito interessante que eu gostaria de apresentar para você. O nome desse livro é Conselhos sobre o Regime Alimentar. E eu estava aqui sentada olhando e eu fiquei impressionada com a quantidade de informações que ele tem. Aqui diz assim, o regime original, um regime simples, um regime adequado para cada país, fisiologia da digestão. Ah, peraí, então não é só colocar comida na boca? Não, tem que ser a comida que vai fazer bem e que vai construir o seu corpo e refazer as suas forças. Não é só pelo apetite que comemos. Comer em demasia, alimentação imprópria causa doenças, controle do apetite, regularidade no comer, não se deve comer toda hora deixando o estômago cansado. Número de refeições, quantas vezes você deve comer por dia? Tem gente que come uma vez só, começa de manhã e termina à noite. E a pessoa anda cansada, irritada, nervosa, doente. Comer entre as refeições pode? É correto ficar beliscando?
que é o jejum? Extremos no regime alimentar. Tem pessoas que acabam se tornando fanáticas com relação à alimentação, né? A arte de cozinhar saudável. Eu quero tanto te ajudar nesse sentido. Aqui comenta também sobre o uso de frutas, de cereais, de como é que nós podemos preparar alimentações saborosas, o que é o uso das proteínas e também um outro detalhe interessante. Os 8 remédios naturais que eu expliquei para você nos vídeos anteriores, como é que nós podemos fazer para que isso aconteça em nossa vida de forma correta? Eu te peço que você procure esse livro na internet, ele é vendido na Casa Publicadora Brasileira, tá certo? É um livro muito interessante e o nome dele é Conselhos sobre Regime Alimentar. Leia isso, busque isso, você vai receber esse material na sua casa e vai gostar muito, porque na verdade esse material foi feito pelas orientações que a palavra de Deus foi dando. E é importante que você tenha estas informações e possa ajudar sua família desta maneira. Agora eu quero falar para você sobre mais uma outra pergunta que eu queria que você pensasse. Por que é que devemos comer e beber? Qual é a razão pela qual devemos comer e beber? Pensando no quê? Vai lá em Eclesiastes capítulo 10. Por favor, é importante que você descubra a razão pela qual Deus quer que comamos. Ele quer que nós vivamos para comer e para beber? Não. Observe qual é a vontade de Deus. Eclesiastes, capítulo 10. Eclesiastes fica depois de Salmos, tá bom? Depois do livro de Salmos, você encontra o livro de Eclesiastes, que fica um pouquinho depois de Provérbios. Eclesiastes, capítulo 10, por favor, observe o que é que eu preciso mostrar para você. Eclesiastes 10, verso 17, tem a pergunta. Bem-aventurado tu, ó terra, cujo rei é filho de nobres e cujos príncipes comem a tempo para refazerem as forças e não para glutonaria ou bebedice. Como assim? Algumas pessoas não comem para refazer as forças, elas comem por glutonaria, para comer até não aguentar mais. Isso traz doença, isso enfraquece o corpo. Lembra dos 8 remédios naturais? Eu vou ter que falar diversas vezes isso para você. É muito importante que você esteja envolvido nisso. Esses remédios que aqui estão escritos, isso faz toda a diferença para você. São os remédios de Deus. E o interessante é que você não encontra isso em farmácias. Está à sua disposição todo o tempo. Interessante, não é? Outra pergunta para você. Observe aqui. Quando os amigos de Daniel mudaram aquela alimentação para alimentação mais simples, por uma alimentação mais frugal, por uma alimentação onde não havia aditivos cárneos, o que aconteceu com a inteligência deles? Eu quero muito falar isso para você. Você sabia que a inteligência também é resultado de nossos hábitos de vida? Também é. Não é só nascer com ela, a gente pode perder a inteligência, a mente pode ficar confusa. Por favor, vai lá no livro de Daniel novamente, que eu preciso que você compreenda a respeito disso. O que aquela alimentação proporcionou para eles? Por favor, Daniel, vai lá, capítulo 1, observe um negócio interessante. Daniel, capítulo 1, lembra que eles tinham pedido legumes a comer e água a beber? Verso 13. Olha só o que ele disse, vamos ver o 12 junto. Experimenta, peço-te aos teus servos 10 dias, fazendo com que nos deem legumes a comer e água a beber. Agora continua. Então se veja diante de ti o nosso parecer, o parecer dos jovens que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, procederás para com os teus servos. Ele concordou com isto e o experimentou 10 dias. Ao fim dos 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores e estavam mais bem nutridos. Algumas pessoas pensam que comer a alimentação que Deus pediu vai desnutri-las, vai torná-las doentes, vai torná-las fracas. Dê uma observada aqui, o que está escrito aqui no verso 15. Estavam mais bem nutridos do que todos os jovens que comiam a porção do manjar do rei. Dessa sorte, o guarda tirou a porção do manjar deles, o vinho que deviam beber, e lhe dava somente legumes. Agora o 17. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu conhecimento, inteligência e toda cultura e sabedoria. E Daniel tornou-se entendido em todos os sonhos e visões. Ao fim dos dias, depois dos quais o rei tinha dito que os trouxessem,
Lembra que era depois de um tempo que esses jovens iriam ser trazidos na frente do rei? Não foi só 10 dias que ele comeu aquela comidinha. Eles conseguiram provar que com essa comida eles seriam mais saudáveis, mais inteligentes. Então o que o responsável pela cozinha fez? Tá bom, come essa comida. No final do tempo que o rei deveria trazê-los, olha o que aconteceu. Verso 18. Ao fim dos dias, depois dos quais o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos apresentou diante do Nabucodonosor. Agora vê o 19, eu falo isso com o coração bem cheio, olha o que diz. O rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. Verso 20. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez pergunta, achou-os 10 vezes mais doutos que todos os magos e encantadores que havia em todo o reino. O que você acha disso? Não é interessante? Você acha que isso vale a pena? Eu quero ensinar você, te ajudar. As coisinhas que Deus me ensinou. Que na minha experiência de vida, o Senhor Deus tem me dado a oportunidade de aprender, de me envolver, de entender a respeito de saúde, de como fazer o corpo funcionar bem. Não é só o que entra pela boca, é o que entra pelos olhos, pelos ouvidos, é o que fazemos, é o que pensamos, são os hábitos que têm que ser mudados. Você quer isso para a sua vida? Siga-nos, por favor. Nós vamos postar para você vídeos de alimentação, de comidinha. Você vai ficar impressionado quanta comida gostosa, simples, fácil e barata você pode fazer pela sua casa, para dar aos seus familiares, para que você, pela graça e poder de Deus, possa estar fazendo a vontade de Deus com economia. Vou orar com você agora. Quer orar? Vamos lá. Querido Deus e amado Pai, obrigada, Senhor, pela oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra. E porque sabemos que agora poderemos aprender com esses alimentos que temos em casa mesmo, como fazer para mudar nossa dieta. Queremos fazer segundo o Teu gosto. Mas uma coisa eu vou lhe pedir, ensina-nos a gostar do que o Senhor gosta. Ajuda-nos a glorificar-te na escolha do que devemos comer. Em nome de Jesus. Amém. Jesus abençoe você. Até o próximo estudo.